Jesus na minha vida é sempre o meu escudo. Irmãs, ontem eu ouvi a irmã falar sobre dar o testemunho e eu lembrei de um que eu costumo falar, mas é antigo, já faz quase 29 anos. Então, Deus tem feito muitas coisas na minha vida, grandes coisas, como diz, Ele é sempre na minha vida, Jesus é sempre na minha vida. Eu creio que é o Redentor, Jesus é o Salvador, Jesus é o nosso refúgio. E Jesus na minha vida ontem foi espetacular, vou dizer, foi incrível. Porque, irmãs, o testemunho antigo que eu lembrei é quando eu tive minha filha mais velha, a Ellie. Ela nasceu prematura, na primeira semana do 7º mês. E eu só vou resumir, porque é muito longo. Ela ficou com 18 dias que ela tinha nascido, ainda na incubadora. Segundo a médica, ela já tinha mais de uma semana de morta. O aparelho estava mais de uma semana parado. Eu perguntei à doutora por que ela estava com uma coisa esverdeada. E ela me disse que ela estava desmaiada. Mas aí ela tirou folga. E no dia seguinte um médico me chamou, que estava no lugar dela. No dia seguinte, na folga dela. E o médico me perguntou por que eu estava ali. E mandou eu embora, que minha filha estava morta. E eu tinha 18 anos, não entendia nada a respeito de saúde. E eu estava lá no hospital desde que tive neném, era uma escola de medicina, a Clemério de Oliveira, em Salvador, na Bahia. E aí eu peguei e falei pro médico assim, morta ou viva, ela é minha. Eu só saio daqui com ela. E fui pra cama, pro quarto onde eu estava, próximo do UTI, eu não queria fazer barulho. Então eu só estava lá porque estava acompanhando a menina. Então eu botei minha boca no colchão e gritei com toda a força da minha alma. Deus, eu quero a minha filha. Gritei muito forte. E ali eu fiz um propósito sem gritar, em silêncio, que eu apresentaria minha filha numa igreja evangélica, porque... E falei para Deus, eu não vou batizá-la na igreja católica. Vou apresentar numa igreja evangélica, se tu tirar ela daqui com vida. No outro dia de manhã, 24 horas depois, a doutora mandou me chamar. E ela falou, Julita, você sabe o que está acontecendo? E eu não sabia explicar nada. Ela falou assim, sua filha, eu saí ontem, deixei sua filha morta. E hoje a sua filha está viva, você pode me explicar alguma coisa? Ela falou assim, eu já falei para os médicos, eu já falei para todo mundo que isso é o amor de mãe. Porque na sua situação e na época que estamos vivendo era período de carnaval. E eu era solteira. E então, ela disse, na sua época, todas as mães, a maioria assina termo de responsabilidade para ir pular carnaval na sua idade e você está aqui. E foi assim, eu só disse para ela, doutor, é o amor de Deus. A menina, ela falou assim, olha, lembra que você perguntou que ela estava esverdeada? Eu falei, lembro. Ela falou, então, sua filha estava se decompondo. Ela já tem mais de 8 dias morta, mais de uma semana, ela falou, mais de uma semana morta. O aparelho está parado há mais de uma semana e ela estava se decompondo. Mas eu cheguei hoje e sua filha está viva. Então, ontem eu lembrei desse testemunho, mas e eu pensei comigo. Falei, só que é um testemunho antigo. E eu não... Falei, já contei ele tantas vezes. Mas aí, a importância de a gente buscar a Deus. Ontem eu dei o pôr do sol, e já um pouquinho atrasado do pôr do sol, porque eu estava ouvindo uns vídeos aqui de evangélico mesmo. E eu peguei e fui fazer o pôr do sol.
fazer o culto de pôr do sol e eu tava só. Meu filho tinha descido, tava falando com um amigo na rua, na porta, e eu fui fazer o pôr do sol. E sozinha eu concluí o culto dizendo a Jesus, muito obrigado pela companhia dos teus anjos e não permita que ficamos sozinhos, que eles possam continuar conosco. E concluí o culto. Aí eu estava no quarto, eu deitei na cama e comecei a assistir um outro vídeo que era um filme. E o filme falava dos livramentos que Deus nos dá. E a gente não sabe por quê. As coisas que acontecem nós não sabemos explicar. Comecei a assistir, o meu menino subiu e falou, mãe, o que é isso? É um filme? Eu falei, é. E ele ficou aqui do meu lado ouvindo, mas aí tocaram na porta, era um outro conhecido da gente. E pediu para descer. Então desceu eu e ele. E ficamos conversando um pouquinho lá embaixo e ele subiu. E quando ele subiu, é, meu menino ele tem um problema de saúde e com isso tem muito esquecimento. Ele botou um óleo para fazer fritar batatinha no fogo. E eu fiquei lá embaixo, mais uns 10 a 15 minutos. Foi pouco tempo que eu fiquei lá embaixo. E nisso eu comecei a falar de Jesus pro moço, mas o moço parece ser bipolar, não sei, uma hora ele aceita, a gente fala de Deus, outra hora ele não aceita. E eu falei do governo de Deus na terra, ou que Deus tem preparado. Comecei a falar o que Deus tem para a raça humana, o governo, o reino de Jesus aqui. E então ele se aborreceu, do nada assim ele se aborreceu, me deixou falando sozinha que ele não aceita aquela situação, que ele não aceita esse tipo de crença, que eu acredito assim, ele não é obrigado a acreditar. Eu falei, tudo bem, você não é obrigado a acreditar, mas eu não posso deixar de passar a luz que eu tenho adiante. E ele se aborreceu muito e saiu. Eu falei, vai com Deus, e subi. Não entendi por que ele fez isso, mas eu subi e quando eu cheguei em cima, minha casa não cheirava a fumaça, mas cheirava a fogo. E eu cheguei na cozinha. Tem um corredorzinho depois da cozinha e tava um calor muito forte. E tava tudo engenhado em cima do fogão. Um prato plástico que eu tinha colocado em cima da panela tava todo derretido. Uns tapaué que tinha em cima da pia tava derretido assim, começou a derreter da boca assim para baixo. Tava tudo derretido. O, a cozinha toda preta. A cozinha toda preta de fumaça. E assim, até a geladeira parecia que ia pegar fogo. Tão calor que tava. E eu desliguei rapidamente o fogo, desliguei o botijão. Aí corri, peguei um ventilador e liguei para poder ir esfriando. Mas aí eu pude. A minha pressão subiu na hora que eu vi a situação. Minha pressão subiu, eu comecei a ter muita dor de cabeça. E chamei meu filho, ele estava dormindo. Eu chamei, mas ele estava com tanto sono que eu tinha medicado ele. Então ele estava com tanto sono que ele tinha. Eu chamei ele e falei, Joel, a cozinha tá quase pegando fogo. Ele só olhou para mim, assim, e falou, e voltou a dormir. Ou nem acordou. E então eu pude ver a mão de Deus e saber que Deus é na minha vida, Jesus é na minha vida. Sempre Ele é na minha vida. Porque se não fosse Ele, minha casa é abafada, só tem um corredor, um portão cego, pequenininho, um corredor, depois só uma escada. E aí tem uma casa que eu aluguei agora recente, que eu me mudei e voltei para Jaú. E aí estamos aqui, assim, a gente fica em cima presa, é tudo abafado a casa. Se explodisse o botijão, eu não conseguiria tirar meu filho daqui de dentro de casa. E talvez até eu morreria, porque no que eu ouvisse o barulho, eu ia vir correndo no corredor e só ia receber as chamas de fogo. Eu não ia conseguir alcançar o meu filho. E eu posso dizer que Jesus é na minha vida. Mais uma vez, para a glória e para a honra de Deus. Eu creio nesse Deus que eu sirvo. Isso é a importância de nós cultuarmos a Deus, de nós continuar assistindo na jornada espiritual, entendeu? Eu aqui tive dificuldade, fiquei vários dias sem internet e voltou e eu até já tinha desacostumado a assistir. Eu fico assistindo uma vez ou outra porque eu comecei a pôr outras coisas para me assistir no mesmo horário que eu assisto.
Mas eu voltei a assistir, e aí quando eu vi ontem a irmã falar, eu resolvi. Eu pensei em contar outro testemunho, mas eu achei que era um testemunho antigo. Eu não quis falar ontem, mas Deus pode me mostrar mais uma vez que Jesus é na minha vida.